o facto de estar a chorar com aquela série fez-me sentir mais do que triste, feliz por ter acesso a uma parte de mim ou uma parte da experiência humana que permite sentir aquilo. Não vi isso como uma fraqueza. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Hugo Gonçalves. Nasceu em 1976, em Sintra, é escritor e guionista. Foi jornalista e correspondente de diferentes publicações portuguesas em Nova Iorque, Madrid e Rio de Janeiro, cidade onde trabalhou também como editor literário. Tem 9 obras publicadas e é ainda coautor e guionista de séries televisivas como País Irmão, Até que a Vida nos Separe e Rabo de Peixe. Olá, Hugo. Olá, Mariana. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar aqui connosco hoje. Temos muito que falar. Eu começava por ir buscar um dos seus livros, que tem só o livro, muita matéria para nós conversarmos aqui hoje, que é O Filho da Mãe, e que relata a experiência de perda da sua mãe aos 8 anos, do luto que não foi feito e da forma como isso moldou a relação entre os homens da casa e condicionou o homem adulto em que se tornou. Conta a certa altura um episódio de agressão a um colega no colégio num jogo de futebol, onde diz que foi a primeira de muitas vezes em que a raiva tomou o lugar da tristeza. E isto fez-me, entre outras coisas, pensar nos episódios a que quase naturalizamos, a que assistimos, em homens adultos que ficam irados no trânsito, que têm outro tipo de reações violentas, que se refugiam na bebida, enfim, e poderíamos dar muitos exemplos. E eu pergunto-lhe se por trás de uma primeira leitura que se tende ainda a fazer de que esta é uma coisa própria dos homens, se acha que em muitos destes adultos poderá existir este mesmo mecanismo de transformar em agressividade as emoções que eles não se permitem sentir. É difícil responder por todos esses adultos. Posso começar por mim enquanto criança, porque na altura não era o não me permitir, era o não saber. Eu acho que são coisas diferentes. Nós podemos falar, obviamente, desta ideia de que os homens são ensinados ou herdam, de certa maneira, um imperativo de não ceder perante a vulnerabilidade, ou pelo menos de não a mostrar, mas também pode ser simplesmente porque não sabem, ou seja, porque à sua volta isso não é demonstrado. E eu acho que enquanto criança era isso que me acontecia. E quando falou do episódio da agressão, é curioso porque soa aqui neste estúdio há algo mais do que é numa escola só de rapazes como a que eu andava, ou seja, a agressão ou a raiva, mas mais a raiva, porque a raiva é uma emoção. Ela faz parte da panóplia das emoções humanas. As mulheres também sentem raiva. E ela tem uma função que imagino um psicólogo evolucionista explicará, como a tristeza, como outras emoções. Portanto, a raiva em si mesma tem uma função e depois, obviamente, escama, como falou do trânsito e de outros comportamentos mais agressivos. E o que eu acho é que, sem discernimento ou sem uma vontade, sem uma inteligência emocional, que muitos homens não têm, e podemos falar disso também porque, até de uma questão científica, os homens em termos biológicos desenvolvem o córtex pré-frontal mais tarde do que as mulheres, mas muitas vezes os homens não sabem como fazê-lo, não chegam lá. E eu demorei alguns anos também a aprender isso, a deixar-me sentir triste, e ainda hoje, muitas vezes, quando algo corre mal, o meu primeiro impulso é o da ira. Agora, há uma espécie de um espectro disso, eu percebo que estou irado e tenho, sei lá, posso dizer um palavrão, respirar fundo, o que seja, ou estar no trânsito e sair do carro para agredir outra pessoa. Sim, há uma grande diferença aí, felizmente. Sim. E também há um autoconhecimento que se calhar falaremos mais à frente, que hoje tem
para pensar, não olhar para essa raiva isoladamente e perceber, fazer melhor a ligação ao que está associado à mesma. Eu aqui também, falta se calhar clarificar isso. Há também esta ideia, quando eu digo que se olha para isto como homens a ser homens, também porque há uma ideia de que o homem é mais agressivo e nós biologicamente somos diferentes, mas como se isso fosse apenas isso, quando na verdade a ideia que tenho é que há aqui de facto muitas outras camadas, que não é um mero exercício de agressividade per si. Eu por isso volto a dar o exemplo do colégio onde eu andei, onde éramos só rapazes, eram 35 rapazes dentro de uma turma. Eu agora que tenho um filho e tenho noção da dimensão das turmas, e ele ainda é pequeno, está numa turma pequena, 35 rapazes dentro de uma turma, nos anos 80, é o Senhor das Moscas. É uma espécie de experiência psicológica de algum vilão do James Bond. E os professores, nós tínhamos muitos professores que eram, não há outra expressão para dizer isto, que eram umas bestas, muitos deles eram professores que replicavam ainda os métodos do ensino na ditadura, portanto, alguns batiam, outros faziam terror psicológico. Portanto, aquilo havia uma espécie de necessidade de sobrevivência e havia uma agressão, uma agressividade latente, mas havia miúdos que não eram agressivos. E se eu olhar, se pensar na minha turma do 5º, 6º ano, havia miúdos que eram mais agressivos do que outros. Obviamente terá a ver com o seu contexto familiar, terá a ver com a sua genética, mas todos, ou seja, havia uma espécie de um código de comunicação, todos eles, para sobreviverem naquele meio, tinham de uma maneira ou de outra terem comportamentos que eu não diria agressivos, mas às vezes um bocadinho beligerantes, que é não deixar de ser pisado. O que é mais curioso nisto é que quando eu estou a contar algumas destas histórias com os meus amigos da altura, muitos de nós rimos dessas histórias. Não sei se é um instrumento para lidar com de defesa. Mas eu não posso, se calhar outras pessoas podem, eu não posso dizer que fiquei traumatizado com aquilo que aconteceu. E, no entanto, lembro-me de chorar à frente de um professor que me humilhou à frente da minha turma, e quanto mais eu chorava, mais ele humilhava, e era um professor que fazia uma coisa que era, tratava-nos no feminino, dizia suas estúpidas. Sim. Aliás, relatam um episódio assim. Sim, e que tinha uma coisa que era... Cada professor era muito idiosincrático na forma como gostava de atormentar os alunos. E ele era torcer os mamilos dos alunos, fazia isso. Sim, isso é, enfim, só de imaginar. Mas eu peço desculpa, só para terminar, que é, se eu pensasse algum professor fazer isto ao meu filho, quer dizer, entrava pela escola adentro, e no entanto, retrospectivamente, eu olho para isto, não acho que esteja certo, mas há um lado quase de mitologia fundacional. E repare, eu não estou a dizer isto porque sou maluco, é porque de facto, quando muitas pessoas, não tem que ser apenas rapazes, se juntam em ambientes de stress, na tropa, num ambiente de sobrevivência, imagino que cai um avião e as pessoas ficam numa ilha, o que seja, até numas férias se calhar mais difíceis, cria-se de facto uma espécie de laços muito fortes e emocionais entre as pessoas. E eu tenho isso com alguns dos rapazes que estudaram comigo. Ou seja, e essa criação de laços emocionais mais fortes em situações de crise, podemos dizer assim, é uma característica masculina, ou o exemplo do colégio está entre os outros de eventos de crise, não é? Será humana, pois. Neste caso havia uma grande camaradagem, porque era uma espécie dos pequenos contra o poder instituído. E não havia delações, acontecia alguma coisa na sala, eles diziam, se ninguém disser quem foi, ficam todos aqui no recreio, e todos ficavam no recreio. E como eu não gosto de ser manicaísta, quando olho para trás, a experiência de ter estudado num colégio só de rapazes católico, com uma série de preceitos e de práticas que eu repudio veementemente, no entanto, houve coisas boas que eu tirei dessa experiência. Eu ia perguntar a camaradagem é uma delas, uma certa capacidade de não ter medo, ou tendo medo, porque o medo é normal, enfrentar a autoridade, especialmente quando a autoridade é uma autoridade sem o direito de ser autoridade, ou seja, que abusa do seu poder. E isso marcou-me e marcou a pessoa que eu sou, e tem esse lado bom. Todas as coisas más que aquela escola tinha, tem esse lado bom. Para além da camaradagem, porque lá está,
ao ouvir os seus relatos e os relatos que outras pessoas terão também semelhantes, até desta violência, digamos assim, entre pares também, em determinados momentos, pode levar a uma conclusão precipitada de que não havia proximidade ou alguma coisa. E não, pelo contrário. Ou seja, o que é que eram feitas estas amizades? Para além da camaradagem, naquilo que nós podemos hoje dizer ou refletir do que eventualmente podia ser diferente naquilo que é a amizade tipo ou típica ou estereotipada entre homens. Como é que era na altura? Como é que se recorda desse período? Sermos uma espécie de trio, ou seja, o meu grupo havia um grupo, a escola dividia-se assim, havia sempre um grupo mais restrito, 4 ou 5, e depois ia tendo camadas, não é? Pessoas com quem fui andando, depois na adolescência, no princípio da idade adulta. Alguns dos meus melhores amigos, estou-me a lembrar de 2 hoje, portanto somos amigos há 40 anos, ainda são desse tempo. E era ou seja, nós passávamos quase mais tempo entre nós, não é? Chegámos à escola às 8h30, ficámos até às 5, às vezes ficávamos depois a brincar, a jogar futebol. Era muito intenso, passávamos mais tempo entre nós do que com a família. Era uma presença constante, e de proximidade, e muitas vezes íamos dormir a casa uns dos outros e começámos, imagino, a sair à noite juntos, a namorar juntos, a descobrir o amor e o sexo e o sexo oposto juntos. São experiências muito marcantes com esses rapazes. E de intimidade também na partilha, portanto, de sim. tristezas, de preocupações, isso estava presente? Estava. Okay. Eu por acaso estava-me a tentar lembrar, obviamente, perante a audiência de uma turma da escola, havia a necessidade de não mostrar certas vulnerabilidades, não é? Porque é como quando se está na prisão, não se pode mostrar vulnerabilidade. No entanto, quando eu me lembro, eu por exemplo lembro um grande amigo meu dessa altura, o Pedro, que foi o primeiro a descobrir Fernando Pessoa. E dele partilhar, tínhamos de ter uns 15 anos, 16, ele partilhar, e nós falarmos de poesia, os dois, e aquele momento típico quando nós somos jovens e temos primeiros lives de intelectualismo, não é? O mundo é mais do que o mundo material à minha volta, não é? E começamos a agarrar de certos conceitos de beleza, filosóficos, o que seja, não é? Então achamos-nos logo muito importantes e muito inteligentes. E eu tinha isso com os meus amigos. E voltando, e vamos voltar mais ao seu livro, juntando precisamente essa experiência do colégio, que pelos vistos ainda bem foi muito mais do que os momentos mais difíceis de violência, quer por parte dos professores, quer em alguma dinâmica entre vocês, mas pensando nisso e juntando a isso aquilo que foi a sua história de vida, a sua história em casa, como eu descrevi brevemente no início. Como é que se passa daqui, com este contexto, para, muitos anos depois, ser capaz de fazer um clique que me dá a ideia, por aquilo que o livro relata, em que há um momento em que percebe que alguma coisa não está bem e que eventualmente precisa de ajuda. Até porque eu acrescento aqui uma coisa, não sei se nem temos que entrar aqui em aspectos de maior intimidade, portanto não sei se houve episódios depressivos ou não, mas quando nós falamos da doença mental, em geral, sejam homens ou mulheres, há uma dificuldade grande às vezes no pedido de ajuda, porque as próprias pessoas, como estão doentes, têm uma visão algo deturpada da realidade e, portanto, é mais difícil reconhecer que têm um problema, esse problema é atribuído, as dores que têm ou as reações que têm são atribuídas a terceiros ou a fatores externos, portanto a responsabilidade é posta do lado de fora. E isso torna mais difícil dar o passo de pedir ajuda. Como é que, portanto, juntamos tudo isto? Não foi o caso. Nunca tive nem episódios depressivos, nunca fui uma pessoa especialmente triste. Antes, pelo contrário. A experiência da perda, a experiência na escola, a experiência com o meu pai e com o meu irmão, sem prejuízo de algumas adversidades ou de coisas que na altura eu não entendia, levaram muito mais a ser ativo e a correr para diante e a reagir com a ação do que propriamente a ficar a deprimir. E ainda hoje é engraçado, acontece quando eu às vezes falo com a minha mulher, que é psicoterapeuta, dou um exemplo. Nós mudámos de casa
eu estava muito mais focado na casa nova e de como é que ia ser e de resolver as coisas, e ela estava, não é que não estivesse focado na casa nova, mas a ideia da despedida da casa, dizer olha, esta rua aconteceu isto, foi aqui que o nosso filho andou de triciclo, para ela era muito mais... além de simbólico, mais premente. E é engraçado porque eu e o meu irmão perdemos a mãe, o mais velho, temos essa experiência em conjunto, essa união ilacerável, por assim dizer. Reagimos muito assim perante a adversidade. Aquilo que eu cito no livro, o Roland Barthes tem um livro sobre o luto da mãe, ele já era mais velho quando perdeu a mãe, que ele chama de futuromania. Ou seja, perante a adversidade, a tristeza, alguma coisa que não corre bem, então eu vou fazer automaticamente, vou ter uma reação para cobrir esse vazio. E isso caracteriza muito mais o meu percurso, que falou há bocado de um clique, que não é bem um clique. Claro que há momentos, e quem faz psicoterapia sabe que há momentos de descoberta, há sessões que se vai mais fundo e que dizemos uau, o que é que aconteceu aqui, não é? Há uma placa tectónica que finalmente se desloca, e às vezes demora meses ou anos para chegar para essa placa se deslocar. Como é que eu cheguei lá? Cheguei lá porque, sendo uma pessoa curiosa, e se olhar para a minha carreira, por exemplo, de jornalista, de escritor, a curiosidade e a apetência para o conhecimento, para descobrir o outro, em mim também, obviamente, não é? A escrita ajuda a esse jogo de espelhos. A ideia de ter viajado, que muitas vezes era fuga, mas também era ter viajado e ter vivido noutras cidades, como disse, mas também era descobrimento. Uma ideia, muitas vezes, até hedonista da existência, de vou experimentar, vou ver como é que é, experimentalista, levou-me a ir percebendo coisas acerca de mim e acerca dessa perda, de como é que ela influenciou. O que é que ajudou muito, obviamente, porque é uma espécie de acelerador de partículas, fazer psicoterapia, que eu não vejo como uma bala prateada. Há pessoas para quem se calhar não serve, mas que a mim obviamente me ajudou a perceber uma série de clichês acerca de mim. Todos nós temos um bocadinho a mania que somos especiais e depois percebemos que os nossos problemas são iguais aos dos outros. E um deles, foi fundamental, foi a ideia do abandono da mãe. Para mim era absurdo, quando nós começámos a falar disso, dizer, a minha mãe não me abandonou, a minha mãe morreu de cancro. Tipo, isso é quase insultuoso estar a dizer que a minha mãe me abandonou. Mas para a criança de 8 anos, ou seja, eu demorei algum tempo a chegar lá, sim, foi um abandono. E não é por acaso que quando eu chego a casa, quando eu soube que a minha mãe tinha morrido, a minha mãe morreu em Londres, num hospital, numa última tentativa de ser salva, e eu fiquei em casa da família. Depois, quando voltei a casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir de divisão em divisão, obviamente influenciado por aquilo que se conhece como o pensamento mágico, na ideia de que os adultos mentiram-me e ela está cá em casa. E claro que houve, e não é por acaso que no mês seguinte eu dormi na cama onde ela dormia com o meu pai, acho que foi 1 mês ou 2 em que dormi com o meu pai. Portanto, obviamente que havia uma sensação, um sentimento de abandono. Para o adulto racional era absurdo porque a minha mãe morreu de cancro, não me abandonou. E como é que isso influenciou a minha relação com as mulheres? Eu estava sempre com o pé fora, era uma espécie de um salta-pocinhas do romance, não é? A ideia romantizava muito, passa a redundância, romantizava muito o amor romântico. A música, os poemas, os gestos grandiosos, a paixão. E depois fui percebendo que era um lugar comum, que eu era um lugar comum, como muitos outros homens e mulheres, e que essa idealização do amor romântico não era mais do que uma forma de colmatar a ausência do amor materno. Eu sei que eu estou a dizer isto e quase que se me arrepiam os pelos de tão lugar comum que isto é. Mas é absolutamente... Mas os lugares comuns vêm de algum sítio, sim, mas não é? É absolutamente verdade. E só quando eu percebi isso, essa questão abandónica e a ideia de como é que eu utilizava o humor romântico e o tornava lúdico ou o elevava quase a uma espécie de arte como uma forma de proteção, e a fuga de fugir das relações, é que consegui finalmente ter uma relação madura e construtiva. Sim. A propósito precisamente, disse que conta de que dormiu 2 meses? Ou... Não, 1 mês, 2 meses. Enfim, também sim, as memórias naquela altura são o que são. E isso... quase que me surpreende porque surge mais à frente, se bem me recordo, no livro, em que relata precisamente até quando o seu pai regressa a casa, que não só dorme com o seu pai durante alguns dias, mas de um momento qualquer em que choram em conjunto ou uma coisa assim. E depois aquilo que foi relatando antes é de um corte em relação a isto, não é? Porque esse é um momento em que, apesar de tudo,
não se anda para a frente, agarrando na sua, não se anda para a frente e se vive a tristeza e se vive a dor naquele momento. O meu pai também sofria de futuromania. Pois. E já muito mais velho, nós falamos poucas vezes sobre a minha mãe, sempre sob minha iniciativa, e já mais velho ele disse-me, eu percebi que ele tinha passado, não sei se foi diagnosticada, mas por um episódio depressivo ou depressão. Hoje em dia sei várias histórias desse período através de outras pessoas, e ele disse-me, eu só queria recomeçar a minha vida outra vez. Foi muito doloroso. O meu pai passou toda a doença da minha mãe, estava com ela em Londres sozinho quando ela morreu, teve que trazer o corpo dela num avião, que é um episódio que ainda hoje me causa imensa impressão, estar sozinho no estrangeiro e ter que trazer o corpo da pessoa que se ama num avião de volta, todos os procedimentos burocráticos, imagine-se. E era um homem nascido em 1944, que tinha 41 anos quando a mulher morre, com 2 filhos, um adolescente e outro com 8 anos, que era o típico pai que saía de manhã e voltava à tarde para trabalhar. Portanto, nunca nos tinha comprado uma peça de roupa, nunca nos tinha feito uma refeição, era o encarregado de educação, assinava os testes, mas não ia às reuniões da escola, certamente. Era um homem do seu tempo. Eu estou a dizer isto sem qualquer ponto de juízo, porque se eu fosse um pai naquele tempo, também dificilmente seria outro pai que não ele. E hoje em dia compreendo isso muito melhor. E como tal, ele quando olha... depois desse momento, esse momento em que disse que eu chorei com ele, foi no momento exatamente dias após a morte da minha mãe. E a determinada altura, ele pensou, e ele confessou-me isso, que era, eu tenho de trabalhar. Ele tinha gasto imenso dinheiro com os tratamentos da minha mãe na altura. Eu tenho de trabalhar para estes miúdos continuarem na escola e terem roupa e tudo isso. Então agarrou-se, ou seja, o seu luto foi esse sentido de dever. O que é que aconteceu? O abandono foi levado ao quadrado, porque nós tivemos a nossa avó materna, que era uma espécie de... Havia aqui um processo de transferência, porque ela perdeu a filha, mas tinha os netos, não é? E nós não tínhamos a mãe, mas tínhamos a mãe da mãe. Que não é a mesma coisa, mas esse ano e meio que ela passou em nossa casa foi fundamental para haver algum tipo de regularidade. Ou seja, um dos problemas do luto, especialmente nas crianças, é quando há uma morte destas, imagina, alteração de rotinas, tudo isso. Isso continuamos a ir à escola, continuamos a ter comida na mesa, continuamos a ter os mesmos amigos, a andar de patins no terraço, depois isso foi essencial. E o meu pai refugiou-se no trabalho e chegava tarde, e hoje em dia sei que ia sair com os amigos e chegava tarde, porque era a única maneira que ele tinha de seguir em frente. E a minha mãe desapareceu, a conversa sobre luto desapareceu durante anos. Eu lembro uma vez, eu relato isso num livro, em que eu estava a comer uma banana, devia ter uns 10 anos ou 11, e disse, estes fiozinhos da banana fazem cancro. E continuei a falar daquilo, e o meu pai passou-se, teve uma espécie de um curto-circuito cerebral e disse-me, não basta o que é que aconteceu nesta família para teres que falar de cancro. E então esse momento que houve, esse momento de proximidade, de choro, de eu dormir na cama, a determinada altura, depois do impacto inicial, não é? Cada um foi à procura da melhor maneira que sabia para lidar com o luto, e no caso dele, e depois nós também, foi seguir em frente. E um luto muito solitário, não é? Um para cada lado. Um para cada lado. E o seu pai, enfim, para além da reação à morte da sua mãe, que já é motivo suficiente, acha que também o facto de não ter uma figura feminina, depois acabou por encontrar outra pessoa, mas que também se perdeu, ou seja, deixou de ter ali uma espécie de uma bússola emocional que lhe permitia, mesmo sendo esse pai que sai de manhã para trabalhar e que chega tarde e que não está muito a par das coisas do dia-a-dia dos filhos, mas que lhe trazia a capacidade de ser mais humano, que possa ter enriquecido também com isso. Não sei se humano será a melhor definição. Eu acho que ele continuava a ser o mesmo homem, estava mais ausente. Os amigos dele dizem que sim. E até a vontade que ele tinha de formar uma nova família, de arranjar uma pessoa. Ele falava muitas vezes nisso. Não, temos que arranjar uma família. Era à procura desse equilíbrio. Aliás, um certo desnorte, depois da minha mãe morrer, de algumas coisas que alguns amigos me contaram mais recentemente, porque eu estou a preparar um livro que fala da paternidade, de ser homem, da minha relação com o meu pai,
de eu ser pai também. Então comecei a recuperar alguns testemunhos, todos me dizem isso. E enquanto me estava a fazer a pergunta, estava a lembrar de uma frase que li há pouco tempo, que dizia que uma das descobertas da emancipação da mulher nos últimos 40, 50 anos foi de que os homens precisam mais das mulheres do que suspeitavam. Isso tem a ver, obviamente, com os dados hoje de alcoolismo, desemprego, o que se chamam mortes por desespero, que sejam elas suicídio, sejam elas a overdose nos Estados Unidos. Não é? É assim que elas são designadas nos Estados Unidos, mortes por desespero. Porquê? Porque os homens formam muito menos família, as mulheres são muito mais independentes, portanto não estão dispostas ou a casar ou a estar em casamentos que não querem estar. Não é? Julgo que nos Estados Unidos 1 em cada 5 pais não tem contacto com os filhos. Não sei qual é que é o número em Portugal. Então isso, imagino que em algum momento isso terá acontecido também ao meu pai, esse desnorte. E para quem como eu teve experiências, ou seja, eu sou uma pessoa muito mais progressista que o meu pai, vivi noutros países, tive experiências com vários tipos de drogas e percebi como pode ser cativante essa fuga, esse namoro quase com a autodestruição, que depois é escondido, obviamente, pelo isto é lúdico, isto é. Olha como é que eu sou cool a fazer estas coisas. E portanto eu entendo hoje quando já me contaram algumas histórias do meu pai, que estava um pouco perdido, começou a sair, começou a beber mais, nunca pôs em risco a família, continua a ser a mesma pessoa que trabalhava. Eu olho para isso e digo, sim, claro, tipo, ele não era propriamente um super-herói e que tivesse esse escape e conseguiu não se despistar na curva, que é o que acontece a muitos homens. Exatamente. Estava a pensar nessa questão do andar para a frente e de manter esse mecanismo. Depois também quando mais nos afastamos do que é difícil ou do que pode magoar, mesmo que não seja conscientemente, mais assustador isso parece. A perspectiva de nos confrontarmos com emoções das quais fugimos a 7 pés durante tanto tempo. Como é que sente que evoluiu no seu processo terapêutico aquilo que é a sua forma de estar, a sua capacidade de partilhar a fragilidade? Porque isso traz um desconforto grande, quase como se não fosse uma Traz um desconforto ou traz uma libertação? É assim, o objetivo é que depois seja uma libertação. Então vou-lhe contar uma história. Como é que foi para si? E eu respondo à pergunta, mas começo com uma história pessoal. Há uma série chamada Mystery in Between. Para quem gosta de séries, está na Disney Plus. É uma série australiana. O autor, protagonista e realizador, produziu e escreveu esta série aos 48 anos. Foi a primeira coisa. Ele tinha feito um filme, mas não interessa. Teve sucesso. E é sobre um tipo que é pai solteiro, separado da mãe, tem uma filha pequena de 8, 9 anos. Ela vai crescendo ao longo da série, são 3 temporadas. E ele trabalha como... No início... trabalha como aquilo que nós diríamos uma espécie de um guarda-costas, um tipo da noite que trabalha num strip club, e depois percebemos que está mais metido no mundo do crime e basicamente é um tipo que utiliza a violência para ganhar dinheiro, com uma história por trás muito bem construída. Ele próprio foi vítima de bullying quando era criança, a relação dele com a filha. É uma série que eu aconselho vivamente, das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. E eu comecei a ver essa série e disse ao meu irmão: ambos temos um certo fascínio com a ficção da violência. Há outras séries que não. Então é uma forma de código. Ele também andou na mesma escola, passou por estas coisas, então rimos com alguns episódios daquilo, ou seja, vemos aquilo como comédia. E então às vezes trocávamos mensagens e disse: olha, viste o episódio em que ele empurrou o outro gajo, ele entrou pela janela lá dentro, porque era um tipo que estava a ser cretino como uma criança e tal. E depois há também um lado neste tipo, um lado de uma certa justiça, de que ele é violento, mas faz pelas causas certas. Nem sempre o faz, obviamente, mas... E há um episódio, ele tem um irmão que tem esclerose múltipla. E é um episódio, eu não vou fazer nenhuma revelação para não estragar, mas há um episódio entre os 2 irmãos. E eu estava a ver aquele episódio, um episódio muito duro, uma espécie de uma despedida, e eu comecei a chorar de uma forma que eu acho que não chorava desde que o meu pai morreu. E eu não conseguia parar de chorar. E eu disse: o que é que se passa? E o facto de estar a chorar, era uma história de 2 irmãos, o facto de estar a chorar com aquela série fez-me sentir mais do que triste, feliz por ter acesso a uma parte de mim, ou uma parte da experiência humana que permite sentir aquilo. Não vi isso como uma fraqueza, como o que é que me está a acontecer, mas que bom que, estando vivo,
e da panóplia de emoções que eu posso sentir, e tendo em conta aquilo que eu podia perceber porque é que estava a ter aquela emoção e aquilo que eu não conseguia perceber sequer, que estava a chorar daquela maneira. E automaticamente mandei uma mensagem ao meu irmão, porque ele tinha a ver com a história dos irmãos, obviamente, e a dizer-lhe: acabei de ver o episódio tal, comecei a chorar, não conseguia parar de chorar, gosto muito de ti. Isto era impossível há 15 anos. Impossível. Nós quando era a data da morte da minha mãe, nós mandávamos uma mensagem, falávamos um com o outro e dizíamos isto: este foi o dia em que a mãe morreu, e não se falava mais nisso. E como tal, eu vejo isto como, por isso é que eu disse libertação, como ser mais completo. E porquê que isto tem muito valor? Porque eu tenho um filho. E quando se tem um filho, sermos mais completos, termos um maior entendimento de quem somos e desta incumbência maravilhosa e às vezes horrível de estar vivo, melhor seremos como pais. Da mesma maneira, eu falei muito do meu pai, da mesma maneira, eu estava a ler um livro do Daniel Sampaio sobre paternidade chamado Agarra na Minha Mão e Leva-me, acho que é assim, em que ele fala disso, que é: se nós entendermos melhor os nossos antepassados, quem eram, porque é que fizeram estas coisas, como é que se relacionavam connosco, vamos ser melhores pais também. Então a fragilidade, assumir a fragilidade e a vulnerabilidade faz parte desse processo. Como é que eu cheguei lá? Cheguei lá cometendo imensos erros, fazendo, peço desculpa pelo coloquialismo, mas fazendo imensa merda. Ou seja, com relações amorosas que não deram certo, com as tais experiências com as drogas, com ser impulsivo e ver como é que isso só me prejudicava, ser às vezes raivoso e perceber ao longo do tempo como é que isso me prejudicava. E depois é um processo longo, não é? Eu já disse aqui quais é que eram os aspectos que me levaram lá, foram vários, mas há um momento, se pudéssemos simbolicamente falar, depois de eu viver em Estados Unidos, Espanha, Madrid e Rio de Janeiro, no final do período do Rio de Janeiro foram 4 anos, que foi a cidade mais difícil. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é o meu romance de formação, onde eu passei finalmente de menino a adulto. Coincide esse fim desse período de muitos anos fora com o fim de uma relação que tinha sido a mais longa que eu tinha tido até então, de 4 anos. E quando eu regresso a Portugal, há uma espécie de um luto da própria relação. Não era um divórcio, que não éramos casados, mas o processo era exatamente o mesmo. E foi nesse momento que eu percebi, eu já tinha feito terapia, então voltei à terapia, e foi nesse momento em que eu percebi da absoluta necessidade do luto, em que eu falo disso, acho que falo disso no livro, que é tal como o vinho e o pão têm um tempo, ou seja, o pão precisa de fermentar durante um tempo, o vinho precisa de fermentar para ser vinho, o luto tem um tempo. E eu nunca tinha tido esse tempo. E então o tempo do divórcio, quando eu disse assim: olha, durante uns meses vais ficar tranquilo, não vais sair com ninguém. Como é que é a sua expressão? Não utilizar o velho instrumento da futuromania? Sim, ou da fuga, já da não me lembro. Para a frente, da fuga para a frente. E fiquei. E também porque estava ali a chegar próximo dos 40, e eu acho que há um arco que se atravessa na vida, cada pessoa terá um momento diferente, em que nós deixamos de fantasiar exclusivamente com o futuro, que é normal na juventude: quem é que eu vou ser, qual é o trabalho que eu vou ter, como é que vai ser a minha vida, e passamos a ter se tudo correr bem e estivermos inclinados para sermos um bocadinho mais maduros, para percebermos como é que nós chegamos ali e de onde é que nós viemos, ou seja, quem é que são os nossos pais, os nossos avós, tudo isso. E eu senti que era aquele momento, e foi também um momento em que depois passado 1 ano ou 2, em que escrevi o Filho da Mãe, porque a ausência da minha mãe estava em todos os livros que eu tinha escrito de alguma forma, estava em crónicas, mas nunca tinha agarrado esse tema com a entrega que era necessária, a mesma entrega que é necessária, por exemplo, para fazer psicoterapia. Então eu acho que eu não acredito em... Sempre que aquelas pessoas dizem: descobri o yoga, descobri a meditação, e vi isso, ou o que seja, como uma espécie de está aqui a solução para a minha vida. Eu acho sempre, desconfio disso, porque a vida é tão complexa e demora tanto tempo a desenrolar uma série de nós, que achar que há uma coisa e que não são várias coisas que vão permitir desatar esses nós é um bocadinho ingenuidade e crendice também. E voltando aos ganhos desta mudança em si, sente que a vida é melhor, sente certo que a vida é cheia Sem dúvida alguma. Sabe que... Um bocado como sim. Até, desculpa interrompê-lo, para todos os homens e mulheres que não fazem esse processo, seja com terapia ou não, quais são os ganhos, não é? O que a vida, as novas cores eventualmente que a vida ganha.
nós como mamíferos bípedes com um córtex maior do que os restantes, temos esta coisa que está programada em nós de procurarmos constante satisfação, não é? E, portanto, está programado, é difícil contornar isso. Vivemos numa época em que isso é atiçado e fomentado ao máximo. A ideia de que tens que ter prazer, tens que ser feliz continuamente, não é? O próprio processo, se nós pensarmos dos Reels, por exemplo, do Instagram, de segundos e segundos, e estamos sempre a mudar, alimentam isso. A comida, o açúcar, as drogas, tudo isso. E então o prazer, a ideia do prazer, a ideia desta existência hedonista, a própria forma como a tristeza, a ideia da tristeza está removida do espaço íntimo, público. Eu não posso mostrar que estou triste, não é? E como eu disse há bocado da raiva, a tristeza também faz parte da panóplia de emoções que estão programadas em nós. Mas existe muito esta pressão, e eu durante muito tempo, eu e muitas pessoas, e todos nós temos o impulso do prazer. Então a minha ideia era, não, vou ver para o Brasil, e vou curtir, e vou sair, e vou beber, e fui percebendo ao longo do tempo, mais uma vez isto é uma jornada que se vai percebendo, é como num jogo de computador, vamos passando vários níveis, não é? Vamos andando num carrossel e depois percebemos, este carrossel já deu o que tinha a dar e passamos para outro. Eu percebi que a harmonia é muito mais importante do que o prazer. Fala-se muito de felicidade, mas que a ideia da harmonia, de haver um equilíbrio. E a ideia é que mesmo quando as coisas não correm bem, num dia mau, em que está tudo contra, que achamos que está tudo contra nós, em que perdemos alguma coisa, perdemos alguém, pensarmos, tenho uma vida boa. E isso é o mais importante. E não ter uma vida má e ter picos de, não, mas agora vou fazer uma viagem incrível às Maldivas. Não, mas agora tive 5.000 likes neste post. E então eu acho que o processo foi esse. Obviamente que passou por toda esta aprendizagem pelo facto de ser pai. E uma vez que estamos aqui a falar, eu acho que, não sou o único a dizer isso, mas tenho pensado muito nisso, acho que num tempo em que se pensa, ou se repensa, ou se questiona o modelo de masculinidade, para mim faz todo o sentido que a paternidade, ser pai, para as pessoas que querem ser pais, seja uma das formas de os homens aproveitarem as suas características masculinas. Uhum. O Júlio Machado Vaz, num episódio também que já saiu do podcast, fala precisamente como a descoberta de uma nova masculinidade se está a fazer muito pela via da paternidade, precisamente. Pode parecer um contrassenso, porque muitos homens têm uma ferida narcísica, porque imensos homens ficam a tremer das pernas quando veem as mulheres dedicadas aos filhos, não é? E sentem-se que ficam para o lado, não é? E depois porque o cuidado das crianças sempre teve entregue às mulheres, então parece que é um espaço feminino e que alguns homens terão dificuldade a fazer isso. Eu, no meu caso, senti-me zero imasculado a tratar do meu filho. E ao contrário, sinto mesmo que parte da minha masculinidade é cuidar do meu filho, levá-lo à escola, dar-lhe banho. Isto sem prejuízo, eu vou dar um exemplo, que é a minha mulher preocupa-se muito mais com a questão da alimentação do que eu. Isto é uma questão típica das mulheres, a quem é, mesmo geneticamente, é atribuído o papel de cuidadora, de se importarem mais com a higiene. Não faço a mínima, não vou falar disso, mas é uma coisa que eu gosto menos de fazer, eu faço outras coisas. E então ela gosta de fazer, então chegamos a acordo, ok, tu tratas da questão da comida, estás mais preocupada com o que é que compras, não sei o quê, eu faço outras coisas. Se por acaso, imaginemos que a minha mulher não gostava disso, se eu tivesse que ser eu a tratar mais das questões da comida, eu falo-ia. Ou seja, estas escolhas, este equilíbrio do casal, eu acho que é muito importante os casais que vão ter filhos já terem uma coexistência colaborativa, se não estão tramados, porque se há um momento em que precisam de que as coisas funcionem, até pela tal ferida narcísica, é haver essa colaboração e atribuir tarefas um ao outro. A ideia, eu faço isto, tu fazes aquilo, e de preferência fazer coisas que se goste mais. Por exemplo, a minha mulher odeia qualquer coisa que seja com o carro. Então disse, tudo o que é com o carro, mudar pneus, o que fazes tu. Quem estivesse fora podia dizer, isto é uma coisa, o papel tipicamente masculino. Eu não gosto especialmente de levar o carro à revisão.
mas também não me importo. E se eu não me importo, se é uma coisa que eu posso fazer e ela não gosta, ela prefere tratar da comida e eu não, porque não fazer essa divisão de papéis? Mas só para rematar, eu acho mesmo isso. Acho que neste período, e não sei se vamos ter tempo a falar disso, de indefinição, de tantos, especialmente rapazes que estão perdidos quanto ao seu papel, como rapazes, como homens, eu acho que a paternidade, e volto a dizer, eu acho que nem todas as pessoas têm que ser pais ou mães, não sou dessas pessoas que... Mas pode ser uma resposta para essa ambiguidade de quem somos hoje como homens. E pegando nessa questão do estarem perdidos, isso é enfim, tem-se feito até uma ligação entre estes jovens e sobretudo já jovens adultos, digamos assim, que estão meio perdidos porque, enfim, entramos numa fase em que estão bastante bem identificados os comportamentos que estavam errados e que é preciso mudar e que justificavam e justificam ainda, enfim, questões como a violência doméstica, a agressão, outro tipo de coisas, mas depois falta o resto. É como se ficasse ali um vazio, não é? O que os homens não podem ser ou não devem ser e faltar o resto. É verdade que quando chegam a pais, se quiserem ser pais, é uma oportunidade para perceber e mudar algumas coisas e descobrir todo um novo mundo de coisas. Há, entretanto, uma juventude em que andam ali meios perdidos e que me faz pensar naqueles movimentos que temos tido, nomeadamente nos Estados Unidos, mas não só, dos Andrew Tate desta vida, não é? Sim. Que tem sido encarado muito como uma busca de encontrar uma identidade ou de recuperar uma certa ideia de masculinidade, enfim, com as nuances todas. Há um livro que eu li recentemente, até para a pesquisa que estou a fazer para o meu próximo livro, chamado Boys and Men, do Richard Reeves, que é um académico norte-americano, e que ele fala de todas essas questões, fala das questões da escolaridade, do emprego, como é que os homens estão a ficar para trás em relação às mulheres, numa série de questões. Ele, aliás, tem uma frase que eu digo já aqui quase como um aviso para as pessoas que preferem dicotomias e que às vezes têm dificuldade em ter dois pensamentos na cabeça, que é: nós podemos ser entusiastas dos direitos das mulheres e estar preocupados com a situação dos homens. Uma coisa não anula a outra. E dos vários... ou seja, há uma crise, especialmente nos rapazes mais novos, mas ele fala muito, e fala de vários estudos em que os rapazes dizem o que sentem é uma falta de propósito, de um desígnio, de qualquer coisa que lhes dê sentido. E por isso são muito mais vulneráveis quando se está perdido a qualquer discurso mais radical, seja ele de um cretino das redes sociais como é o Andrew Tate, que mostra o seu Bugatti como uma forma de grande realização, ou seja ao extremismo religioso islâmico nos subúrbios das cidades europeias, e que levou não sei quantos rapazes a ir combater pelo ISIS, que não é só isso, eu sei que há mais fatores que levam a isso, sim. Mas essa ideia de não ter um propósito, a ideia de ter rapazes de 15, 16, 17, 18 anos, completamente, a maioria deles numa fase em que estão no auge dos índices de testosterona, vulneráveis a esse tipo de discurso, não é bom para nenhuma sociedade. E acrescento agora, isolados, muitas isolamento, vezes. A questão de dificuldades com a sua sexualidade por causa da pornografia, uma série de questões. Não é bom para nenhuma sociedade. Todas as sociedades em que a iniquidade é maior são sociedades onde a paz social também é menor. E eu, como pai de um rapaz, isso preocupa-me. Não só como pai de um rapaz, como um cidadão preocupa-me, mas como pai de um rapaz preocupa-me. Nos próximos 20, 30 anos, o que é que vai acontecer? E obviamente aqui estamos a falar muito também do homem ocidental, obviamente. Claro, mas numa bolha. Mas o que é que vai acontecer? Qual é aquele modelo de masculinidade que está em formação? Porque não nos esquecemos de uma coisa, isto talvez sendo uma redundância, uma verdade de lá para Alice, no mundo em que estamos hoje, talvez possa ser controverso, eu acho que não, que é 95% dos homens são cis e são heterossexuais, sem prejuízo algum de todas as outras questões, géneros, orientação sexual, e que muito bem finalmente nós temos no discurso público. Mas 95% dos homens são cis e heterossexuais, e pode-se falar deles sem que tenham que pagar
pelo lastro histórico de ser homem nos últimos 2000 anos. Exatamente. E a propósito até dessa questão de ser sensível, quase falar de os homens estarem a ficar para trás ou de outras questões, dá a ideia de que é como se houvessem, portanto temos um movimento feminista que ganhou outra força nos últimos anos e portanto há todo um fenómeno de repensar o papel das mulheres, o que é que as mulheres podem ser, as raparigas, ou seja, nota-se nas escolas que as raparigas estão mais, é um termo que não adoro, mas mais empoderadas, mais com a noção de que podem ser tudo e fazer tudo, e depois há um outro lado que não é acautelado e com isso no final não sei se não se perpetuam algumas coisas, ou seja, se queremos mudar a sociedade tem que ser feita com toda a gente, até porque senão perpetuam-se o tal modelo de serem as mulheres que levam atrás as coisas. Até, e isso remete-me para uma... Mas sim, diga-não. Não, ia ocorrer-lhe alguma coisa. Estava a pensar, a ver se não perco a linha ao raciocínio sobre a questão. O Richard Reeves, nesse livro, diz uma coisa interessante que é, sem dúvida alguma, que o sistema de ensino que ainda hoje é prevalente no mundo ocidental foi feito pelos homens. No entanto, hoje em dia quem beneficia dele são as mulheres. E ele fala, por exemplo, da questão, especialmente dos rapazes, que seja ao nível do córtex pré-frontal, seja do cerebelo, que são reguladores das emoções, do bom senso, estão, julgo que 2 a 3 anos atrasados em relação às raparigas. Ele, por exemplo, dá uma solução, uma das soluções que ele dá é que os rapazes deviam começar a escola mais cedo. Mais tarde. E que esta ideia de estarem fechados numa sala de aulas, que é muito mais prejudicial para os rapazes que precisam de mais atividade física e de estarem fora e de... Eu reparo, eu não sou um cientista social, estou a debitar coisas que li. Acho interessante isso e só digo isto porque só para sublinhar esta ideia que eu disse há bocado, que é o facto de felizmente as mulheres terem libertado do jugo do casamento. Não nos esqueçamos que até 1974, estamos prestes a fazer 50 anos do 25 de Abril, uma mulher em Portugal devia obediência ao homem, ao marido, segundo o Código Civil. E que, sem a autorização do pai ou do marido, não podia abrir uma empresa, pedir um empréstimo, sair do país, ter um passaporte, alugar uma casa, não podia ser juíza, não podia ser diplomata, as enfermeiras e as professoras tinham que pedir autorização ao Estado para se casarem. Portanto, ótimo, isso é incrível, demos passos gigantes, não só, como eu disse há bocado, não só para as mulheres, mas para os homens também. A maioria dos homens beneficiou com isso, não é? Se tiverem 2 dedos de testa, beneficiam com isso. Mas claramente há uma crise, ou começa a haver uma crise com os rapazes, e isso não deve ser um tema tabu, deve-se poder falar disso abertamente, sem demonizar, porque também eu percebo, em todos os movimentos, por exemplo, quando foi o Me Too, eu lembro de estar a falar com uma amiga minha e ela dizia, tem que rolar cabeças, e eu estava a dizer sim, mas uma injustiça não repara outra, porque estávamos a falar das diferentes escalas, entre um Weinstein, que é um violador, e alguém que teve, como aconteceu com o Aziz Ansari, um comediante que claramente teve um mau encontro, em que as duas partes não estavam satisfeitas, não houve qualquer tipo de abuso, não houve violência, aquilo não correu bem, mas veio a público quase como sendo também uma espécie de abusador sexual. E ela estava a dizer, tudo bem, mas estamos distintos para isso, foi muito tempo, nas revoluções... Faz uma vingança. Nas revoluções há sempre alguém que tem que pagar. Eu entendo isso. Entendo o comportamento humano, mas para bem de todos, que tal, e num período tão polarizado, em que tudo é dicotómico, em que eu sou deste ou sou daquele, que tal... para bem de todos, falar disto com um bocadinho menos de paixão e de mais comedimento e sensatez. Sim, eu aliás tive a experiência de, quando partilhei com algumas pessoas que ia fazer este podcast, tive algumas reações, não muitas felizmente, mas algumas reações do género, pronto, quer dizer, agora coitadinhos, não é? Os homens, que as mulheres os acusam de tudo e que estão a ocupar os seus lugares e eles agora não estão satisfeitos, quando não é de facto disso que se trata. É como se uma coisa invalidasse a outra. Mas se estás a falar sobre isso, é engraçado porque disseram exatamente isso ao Richard Reeves quando ele foi escrever o livro. Ele diz isso logo no prefácio. E outra coisa que ele diz é que esta ideia, estavas a falar dos coitadinhos, que é os homens
têm um pecado original, precisam de ser arranjados, estão danificados eles próprios, não é? Vêm com defeito de fabrico. Mas não se pondera que parte desses alegados defeitos são também do sistema. Sim, aliás, eu desculpa interromper-te, mas não resisto a perguntar-se quem é que pensa que vem com esse defeito de fabrico. São as mulheres? São os próprios homens? Eu acho que há muitos homens que no seu furor ativista, porque quando eu digo furor ativista aqui é o ativismo de colocar uma bandeirinha na foto de perfil da rede social. Não estou a falar do ativismo das pessoas que marcharam sobre Washington nos anos 60, ou do ativismo das pessoas que nas universidades portuguesas nos anos 60 se manifestavam contra o regime. Mas há obviamente quem ache bem essa demonização do homem e que possa surfar essa onda. Olha, eu estou a dizer isto. Eu não estava a ver um comediante chamado Des Bishop. Eu gostei muito. Ele dizia: eu tenho 47 anos, sou branco, nasci nos Estados Unidos, cresci na Europa. Eu não tenho a mínima dúvida do meu privilégio. Se fosse nascesse noutra altura teria mais, mas não tenho. Portanto, eu estou aqui a falar disto. Eu não tenho a mínima dúvida das facilidades ou das coisas boas que eu tenho por ser um homem branco e hetero num país da Europa Ocidental. No entanto, isso não me desobriga, de ter um pensamento crítico, de pensar pela minha cabeça, e 2, de poder falar sobre estas questões sem recorrer a uma espécie de autoflagelação. De não, agora vou pagar por todos os pecados daqueles que vieram atrás de mim. Até porque isso tem um pouco de construtivo, não é? Sim. numa discussão. Sim. Com imensa pena minha, porque tinha aqui não sei quantas perguntas e porque este tema, enfim, dava para fazer capítulos, assim como um livro, para falar sobre tantos outros temas, mas vamos ter que ficar por aqui. Obrigada. Obrigado, Hugo. meu. Para a semana voltamos com um novo convidado. Não deixe de nos acompanhar nas plataformas habituais de podcast, subscrever, partilhar e comentar. Até para a semana. Este episódio foi editado por Afonso Pinto, com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.